nós estamos num período, penso que todos sabem, a gente tem estado a ensinar nesse sentido, desde a Páscoa, desde o dia 13 de Abril, um período que se chama a contagem do Homer. Não é? Cada semana desta contagem, nós oramos através de um quadro que nós colocamos até no grupo, nós oramos e jejuamos com o objetivo de nos consagrarmos para o dia 1 de junho. Dia 1 de junho, se o Senhor assim nos permitir, nós iremos celebrar Pentecostes, que é não somente a data em que o Espírito Santo veio sobre o povo em Jerusalém, mas é a data em que o povo hebreu, depois do deserto, recebeu as tábuas da lei. E nós, portanto, estamos a consagrar para quê? Porque nós sabemos que o Senhor, o nosso Deus é um Deus geracional, o nosso Deus é um Deus de datas, e quando isso acontece, o Senhor nos manda celebrar festas de forma perpetuamente, porque Ele faz coisas de uma forma mais clara nas datas. Exatamente para trazer a lembrança, para trazer a memória. E no dia 1 de junho nós expectamos, eu tenho essa expectativa altíssima de que o Senhor vai fazer coisas fantásticas no nosso meio no dia 1 de junho. E por isso nós temos que nos consagrar, porque nós não podemos hoje viver como vivíamos ontem e amanhã viver como vivíamos hoje. Temos que estar mais próximos dele. Então esta semana que passou, nós orámos por um atributo chamado Tiferet, que tem a ver com beleza, harmonia, compaixão. E esta semana agora que vai entrar a partir de hoje, nós vamos orar por um atributo que se chama Netzach, quer dizer firmeza, perseverança e conquista. Tudo coisas que nós precisamos. Vamos até abstrair da parte espiritual para sermos melhores homens e melhores mulheres. Precisamos de enriquecer o nosso coração. E nós precisamos de trabalhar em cada um de nós todos estes atributos. O que é que nós temos estado a fazer também desde a semana a seguir à Páscoa, desde o dia 18, cada sexta-feira. Nós temos aqui das 20h30 às 22h30, no cenáculo, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de oração, e nós oramos exatamente, entregamos em cada semana esta consagração de jejum que temos estado a fazer, entregamos cada um desses atributos, e é importante que a gente se tente organizar o mais possível a nossa vida para não perdermos, porque estamos a perder coisas fantásticas que o Senhor está a fazer no nosso meio. E uma coisa que eu queria partilhar foi exatamente no primeiro cenáculo, logo no dia 18, nessa sexta-feira, comemorava-se, biblicamente, o dia em que o povo hebreu passou o Mar Vermelho. 7 dias após a Páscoa, foi quando o povo, vejam bem, o que o povo teve que caminhar até chegar às margens do Mar Vermelho. Foram 7 dias que eles caminharam, chegaram às margens do Mar Vermelho, o Senhor deu direção a Moisés, o Mar Vermelho abriu-se, o povo atravessou, e os cavaleiros do faraó que vinham atrás deles foram todos absorvidos, por assim dizer, ou afogados pelas águas que, entretanto, o Senhor deu ordem para fechar. E o que o Senhor nos disse naquela noite aqui era como se a arca estivesse a celebrar a sua Páscoa. Era como a arca se estivesse a celebrar a sua passagem, a chegar a um tempo novo na sua maturidade, um tempo novo de crescimento, como se a gente tivesse a deixar de sair de um lugar onde estávamos aprisionados para entrarmos num lugar na terra firme. Qual é a diferença entre as margens a jusante do Mar Vermelho e as margens a montante quando o povo atravessou? A jurisdição do faraó terminava aqui onde começa a água. Para lá, a terra não era do faraó. Portanto, simboliza o quê? Que o jugo da escravidão e do pecado já não está daquele lado. Daquele lado está uma vida plena com Deus, onde nós podemos alcançar outras coisas. E o que o Senhor nos mostrou foi exatamente isso. Que a caminhada que nós começámos em 2020, e que às vezes parece que tem alguns percalços, dificuldade por vários fatores e por várias situações, estávamos a chegar a um lugar onde o passado, onde o Egito, onde a escravidão não tinha mais jurisdição. Por isso, por estarmos neste novo tempo espiritual, por isso é que eu quis fazer esta introdução, para justificar ou para explicar a palavra que o Senhor nos traz hoje. Amém? Eu ia pedir que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, no capítulo 8, no verso 2. Tendo sempre em mente esse enquadramento que nós estamos a vir de um lugar onde havia perseguição para um lugar onde alcançámos uma terra firme. Amém? Então, diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 2.
e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Podemos fechar os nossos olhos para orar. Amém. Meu Espírito Santo, nós entregamos este tempo maravilhoso nas tuas mãos. Depois do tempo de adoração, do tempo em que ministramos ao Deus vivo, eu oro para que o Senhor nos possa ensinar. Eu oro para que o Senhor nos possa partilhar para cada um de nós a tua palavra. Traz-nos direção, Senhor. Mostra-nos o que temos que melhorar. Mostra-nos aquilo onde nós podemos estar a falhar de alguma forma. Mas, acima de tudo, mostra-nos quem tu és, para nós conseguirmos entender o teu favor, a tua graça, o teu amor incondicional sobre as nossas vidas. Eu oro para que os nossos ouvidos espirituais possam abrir. Eu repreendo todo o cansaço, repreendo toda a perturbação, eu repreendo toda a tentativa de distração que o inimigo possa vir querer trazer, para que nós possamos estar ouvidos, sedentos da tua palavra nesta manhã, Senhor. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem, embora seja um versículozinho apenas, é uma passagem poderosa, do meu ponto de vista é uma passagem poderosa porque nos mostra aqui tudo o que Deus fez e o que é que Deus precisava que o povo pudesse fazer para que as coisas se concretizassem naqueles 40 anos em que o povo andou pelo deserto. Este verbo humilhar que diz aqui, quando diz que o Senhor guiou o povo no deserto 40 anos para humilhar, este verbo humilhar que é usado nesta passagem não tem a conotação que nós hoje em dia damos a humilhar. Hoje em dia, quando a gente fala de humilhar, é alguém que faz troça de alguém, não é? Alguém que envergonha alguém, que cria uma situação embaraçosa. Este humilhar que Deus fala aqui não é isso, não é uma situação em que a gente sente que não vale nada, que a gente é um lixo. Nesta passagem, humilhar quer dizer que o povo tem que perceber que está dependente de alguém. O povo está dependente de Deus. É o que o Senhor diz aqui, é o que o Senhor quer dizer aqui com humilhar. E esta dependência é bem clara, pois no mesmo verso diz que é Deus quem guia no deserto. Eu não sei se vocês já alguma vez andaram num deserto ou viram um deserto, mas pensem numa terra em que a gente não vê o fim, nem vê o princípio. Olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê nada. A única coisa que a gente vê, se for durante o dia, são ondas de calor que aquilo faz mesmo impressão a ver. Agora pensem, se Deus não guiasse o povo, ele morria antes de chegar à Terra Prometida. Hoje em dia a gente já tem GPS, na segunda-feira não serviram de nada, pois não? O vosso funcionou na segunda-feira, o meu também, foi fantástico. GPS. Fantástico. Tudo foi maravilhoso na segunda-feira. Naquela altura não era preciso haver apagão porque não havia nada. Portanto, se durante a noite eles ainda poderiam saber guiar pelas estrelas, embora naquela altura ainda não tinham esse conhecimento, não é? Se durante o dia pelo céu, pelo sol, a gente pode ter uma noção, mas eles naquela altura nem sabiam que o sol nascia de este e se punha em oeste. Portanto, se não fosse Deus a guiá-los, eles perdiam. Mais, Deus levou-os para o deserto, mas não lhes disse, nem vão para a direita, nem vão para a esquerda. Deus disse, eu vou guiar-vos. Ou seja, tem que haver o quê? Dependência de Deus. E nós, às vezes, esta palavra hoje vai, se calhar, mexer muito com as nossas emoções também. Nós, às vezes, quando Deus nos diz para fazermos uma coisa, nós, às vezes, queremos fazer ao nosso jeito e não ao jeito de Deus. E o que acontece normalmente é que a gente tropeça e cai. E depois diz, mas que Deus tão... Mas fui eu que não fiz o que Deus mandou fazer. Fui eu que tentei apanhar um atalho, fui eu que tentei fazer alguma coisa. Mas a verdade é que aquele povo chegou à Terra Prometida, porque Deus guiou. E aquilo que Deus diz, Deus não falha. Amém. O nosso Deus cumpre. Quando Deus diz algo, o Senhor Deus cumpre. Quando o Senhor Deus lança uma profecia sobre as nossas vidas ou sobre alguém, o Senhor Deus cumpre. É profecia, vem de Deus, é para cumprir. Portanto, quando Deus diz, eu vou guiar-vos até à Terra Prometida, pode ser mais difícil, pode ser mais fácil, mas isso vai acontecer. Lembram-se porque é que o Senhor fez o povo caminhar no deserto? Que um dia Deus disse, ali há uma terra que emana leite e mel, ali há uma terra que tem tudo para que não vos falte nada. Moisés, homem prudente, não pôs em causa Deus. Amém? Moisés levantou 12 espias para irem ver aquela terra. Eu sei que às vezes há pessoas que dizem, mas Moisés pôs em causa Deus. Não, pôs tão em causa Deus como Gedeão quando pediu um sinal. Aliás, pediu mais do que um, porque era teimoso. Como nós quando pedimos um sinal, às vezes Deus dá uma palavra, Deus, é mesmo para mim, então se aquela cadeira cair eu faço. A gente às vezes faz essas coisas, estamos a pôr em causa Deus. Não, é a nossa infantilidade natural que às vezes nos leva a não ouvir aquilo que Deus fala claramente. E Moisés levantou 12 espias para irem ver a terra prometida. Todos viram a mesma coisa,
2 vieram cheios de fé porque Deus disse, eu vos ajudo a conquistar. Deus não disse, vocês vão para lá. Eu vos ajudo a conquistar. 2, Josué e Caleb. E 10 disseram assim, só vi gigantes, só vi tribos, só vi coisas perigosas. Elas estavam lá todas. Os outros também viram. Não é relevante porque Deus tinha dado uma palavra. Isso fez o quê? Aqueles 10 contaminaram milhões de pessoas. E esses milhões de pessoas não entraram na Terra Prometida. Ficaram a vaguear pelo deserto porque foram contaminados por alguém que viu algo, mas que não era relevante quando a palavra de Deus diz que é completamente diferente e que se consegue fazer. Então, o Senhor andou com o povo no deserto, como aqui nos diz esta palavra, para poder conhecer o seu coração, para poder perceber que o povo guardava os seus mandamentos, para poder perceber como o povo se posicionaria. Porque tudo depende de um posicionamento. Se calhar a gente até pode resumir e dizer assim, Deus estava a ver como era a fé do povo. Porque a fé no dia fácil é maravilhoso. Quem é que aqui tem falta de fé quando tem a conta bancária cheia de dinheiro? Ninguém. Mas quando se aproxima a altura de pagar a renda e o dinheiro, em vez de multiplicar, desmultiplicou e subtraiu, aí é que a gente tem que pôr a fé em ação. Quando a gente tem que ir fazer uma coisa e temos receio, quando temos uma enfermidade, quando temos uma notícia difícil, aí é que é difícil pôr a fé em ação. Quando tudo é maravilhoso, está fantástico. Não é? E o povo foi a mesma coisa. Foi na adversidade do deserto que foi testada a sua fé. Porque quando há adversidade é que a gente vê, eles não eram diferentes de nós. Eles eram homens e mulheres como nós. 2 olhinhos, uma boca, 2 orelhas. Uns tinham cabelo, outros também já não. Eram iguaizinhos a nós. Não havia ninguém com 3 braços, nem com 4 pernas, nem com guelras. Não, eram iguais a nós. Portanto, as mesmas dúvidas que nós temos hoje, eles tiveram há milhares de anos atrás. As mesmas incertezas eles tiveram. Mas eles firmaram-se na palavra de Deus. E no deserto o povo passou adversidades? Sim, claro que passou. Mas foram capazes de perceber a importância de provar a sua fé no deserto. O deserto é um lugar bonito, mas horrível. O deserto é um lugar de provação. O deserto é um lugar de solidão. O deserto é um lugar de calor extremo durante o dia, frio intenso durante a noite. O deserto é um lugar, acima de tudo, em que parece que nós somos engolidos por aquela natureza que é tão intensa e nós sentimos que não somos capazes de fazer nada, que se depender de nós, a gente morre ali. Só que o deserto, por outro lado, também é um lugar de milagres de Deus. O deserto é o lugar onde se tem experiências com Deus que não conseguimos ter noutro lugar. Porquê? Porque nós estamos sensíveis à voz de Deus. Quando nós percebemos que dependemos de Deus, no deserto, tudo o que aparece a gente dá valor, tudo o que aparece a gente fica agradavelmente agradecidos àquilo que o Senhor está a fazer por nós. Muitas vezes, espiritualmente falando e não só, nós atravessamos desertos, amém? Sejam eles dificuldades financeiras, dificuldades físicas, sejam eles provações, lutas. Nós passamos por desertos, uns mais intensos do que outros. Eu já passei por desertos muito intensos, mas, no entanto, há uma coisa que o Senhor nos pede para nós não nos esquecermos nunca. É que o mesmo Deus que permite o deserto é o mesmo Deus que opera milagres nele. E isso nós não podemos esquecer. O Deus que nos coloca no deserto, que nos leva ao deserto, é o Deus que faz milagres na nossa vida. Jesus foi ao deserto, teve 40 dias e 40 noites no deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. O que é que fez lá? E encheu de uma forma tão intensa, tão intensa, tão intensa, que Jesus, durante 3 anos e meio, revolucionou a Terra. E ainda hoje se fala de Jesus. E vai-se continuar a falar de Jesus. E toda a gente viu milagres, toda a gente viu profecias, toda a gente viu a forma como Jesus foi impactado pelo Espírito Santo e impactou toda a gente. Nós, como igreja, nós, como Arca, também temos sido provados pelo Senhor nestes 4 anos. De várias formas. E nós temos entendido que somos completamente dependentes dele. Nós temos entendido que temos experimentado os seus milagres na nossa vida. E todos nós aqui podemos relatar pelo menos um milagre. Eu tenho vários para relatar. E sei que todos nós temos milagres para relatar. Pode não ser tudo aquilo que nós queríamos, mas são coisas que era impossível ter acontecido. Aliás, o conceito de milagre é mesmo isso. É algo que o ser humano não consegue fazer. E Deus intervém. E nós experimentámos isso. Eu sou sincero, eu às vezes tenho muita dificuldade em perceber. A minha natureza humana, tenho muita dificuldade em perceber como é que muitos de nós que experimentamos tantas coisas poderosas de Deus, às vezes temos dificuldade em nos deixar
posicionar naquilo que Deus nos manda fazer. A gente experimenta o favor de Deus, a gente experimenta o milagre de Deus e continuamos a querer trilhar um caminho nosso que não tem nada a ver com o caminho que Jesus nos manda. Isso para mim é um enigma, se for sincero. Temos que chamar aí o Sherlock Holmes. Há coisas que eu não consigo entender como é que a gente recebe tanto de Deus e mesmo assim às vezes ficamos perdidos nas nossas humanidades. Mas voltando aqui à passagem de Deuteronômio, ao longo desta caminhada que nós lemos aqui no verso 2 do capítulo 8, o Senhor provou o povo para que eles pudessem avaliar o seu coração e pudessem testemunhar da sua fé. Mas há uma coisa que é importante. Deus não os deixou abandonados à sorte. E isso é o essencial que o Senhor nos quer mostrar hoje. Em todo o tempo o Senhor cercou-os, além da sua presença, o Senhor guardou-os de tal forma, através de vários milagres que estão relatados na Bíblia, que nos mostram como o Senhor guardou o seu povo. E hoje nós vamos ver 4 desses milagres. O Senhor hoje nos vai falar 4 desses milagres. Não vamos falar de todos, porque senão a gente ficava aqui até à próxima sexta-feira. Porque são os milagres que o Senhor Deus fez naquele tempo do deserto, são imensos. Mas hoje nós vamos percorrer aqui 4 milagres que nos mostram algum paralelismo para a nossa vida e que trazem algo que nós podemos comparar com a nossa situação atual e a forma como isso pode e deve ser visto por nós, não como algo comum, mas como algo que Deus está a fazer na nossa vida. Hoje vamos abrir a Bíblia pelo menos 4 vezes. Amém? É bom abrir a Bíblia. Então vamos ao livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Êxodo. Vamos ao capítulo 16. Vamos ver um dos milagres poderoso. 16, verso 4. Já estamos todos lá. Abrir ou ligar a Bíblia, não é? Hoje em dia a gente liga, já não... Eu ouço aqui umas folhinhas de papel, mas também, que é bom, é sempre agradável ouvir as folhinhas de papel a mexer, mas a maioria de nós já chega ao telefone, que é mais fácil, pum, 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 e procura. Êxodo 16:4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos fazeis chover pão do céu. Amém? Já alguma vez alguém viu ver pão a chover do céu? Ou o filme com caem almôndegas, não é? Que almôndegas e não sei o quê. Há relatos que quando há uma tromba de água às vezes no mar, chovem peixes do céu. Na realidade não chovem. A tromba de água leva-os de um lado e depois caem do outro, porque a lei da gravidade não perdoa, não é? Tudo o que é pesado, tudo o que sobe, desce. A lei da gravidade. Até para nós. Posso fazer uma brincadeira? Nós também muitas vezes, quando somos novos, a força da gravidade traz-nos músculos e quando a gente fica com mais idade, a lei da gravidade faz com que eles fiquem na barriguinha. E a gente fica com uma barriguinha. Mas há coisas que são a lei da gravidade e outras coisas que são milagres de Deus. Então o povo estava a caminhar em direção à terra prometida. Eles não tinham Pingo Doce, Mini Preço, Lidl, Mercadona, Continente, Auchan. Não tinham nada disso para ir comprar comida. Não tinham horta para semear. Eles podiam hoje plantar o que é no deserto. Nada. O deserto é uma terra que não é árida, que é completamente árida. E mesmo que fosse, eles estavam em constante movimento. Então, eles não tinham a hipótese de plantar comida. Agora pensa assim comigo. Que Deus é esse que liberta o povo da escravidão e os deixa morrer à fome no deserto. Não é o meu Deus. Não é o nosso Deus. Então Deus não os deixou morrer à fome. Por isso o Senhor não libertou o povo do pecado para morrer à fome. O Senhor libertou o povo do pecado, mas deu-lhes condições para comerem. O que é que Ele fez? Deus fazia diariamente um milagre absolutamente extraordinário, que aquele povo nunca tinha visto, porque não conhecia aquilo. O Senhor fazia diariamente chover do céu um alimento chamado maná. Sabes quando é que o povo judeu, ou sem ser judeu, comeu maná na sua vida? Apenas enquanto esteve no deserto. Eles nunca comeram antes e não voltaram a comer depois. Porquê? Porque era um milagre que Deus fez para aquele momento. Então, diariamente, chovia um alimento chamado maná, que diz, segundo os relatos, era um alimento saboroso, que sabia meio a mel. Esse alimento não podiam guardar para o dia seguinte. O que caísse hoje, eu comia hoje. Se eu guardasse, se eu fizesse como aquelas filas de supermercado em que as pessoas levam 45 pacotes de papel higiênico para casa, não têm comida, mas acham que vão usar o papel higiênico. Cada um pensará melhor. Então, se eu guardasse mais do que eu devia, se eu amanhã fosse comer, estava estragado. Sabia mal, cheirava mal. Mas naquele dia, ele estava impecável, com grandes condições para nós podermos comer. Só que Deus fazia um milagre adicional. À sexta-feira, entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado, celebra o Shabat,
que é um tempo em que nós devemos guardar a nossa vida. O povo naquela altura tinha esse entendimento, guardar a sua vida para apreciar as obras do Senhor. Deus dava o dobro do maná. Imaginem, vamos dizer um número ao calhas, que não estamos a pôr em causa a nossa reverência a Deus. Se caísse 5 milhões de manás do céu, de segunda à sexta caíam 10. E o povo podia recolher o dobro. E o que é fantástico é que se comessem no sábado estava bom, não se estragava. Mas se tivessem comido na quinta ou de quarta, estava estragado. Ou seja, Deus faz 2 milagres em um, que é algo completamente fantástico. E surpreende o povo. E o povo percebeu o quê? Não vou morrer à fome. O meu Deus me alimenta, o meu Deus me surpreende. O que é que nós hoje, nós, cristãos do século XXI, podemos ver com este milagre? É que o nosso Deus provê tudo o que precisamos de forma sobrenatural quando os recursos nos acabam. Quando nós não temos, as coisas nos acabam. E o Senhor nos provê. E então o povo aprendeu, com este milagre, o povo aprendeu a confiar em Deus, o povo aprendeu a que se obedecesse a Deus, não lhes faltaria nada. Agora pensem bem, se houvesse algum obstinado ali que decidisse que comia sempre hoje o maná de ontem, ele poderia queixar-se de Deus, porque nunca conseguia comer, estava sempre estragado. E poderia dizer, com má intenção, Deus derramou um maná que está estragado. É verdade. Só que quando Deus derramou estava bom. Se ele obedecesse, não se estragava. E nós, às vezes, achamos que Deus nos faz coisas que estão erradas porque nós não obedecemos àquilo que Deus nos manda fazer. E quando queremos caminhos nossos paralelos àqueles caminhos que Deus tem para nós, muitas vezes o maná estraga-se à nossa frente e nós dizemos que a culpa é de Deus quando a culpa foi nossa. Eu já vivi esta situação de forma bem clara, quando uma vez os recursos tinham esgotado completamente e o Senhor enviou o maná para a nossa casa através de uma pessoa, através de uma família que nos suportou financeiramente para nós não perdermos a nossa casa, para nós não perdermos aquilo que nós tínhamos. E nós já estávamos a chegar ao limite. A decisão era, vamos perder tudo o que temos. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Portanto, Deus faz isso nas nossas vidas, como fez naquela altura. E se calhar alguns de nós podemos estar a passar por isso também. Portanto, o que é importante nós termos é a obediência aos princípios de Deus, tal como o povo teve no deserto. É a obediência aos princípios de Deus que nós temos que ter hoje. Não vale a pena a gente dizer, mas Deus abençoou muito o meu irmão com recursos, Deus abençoou muito a minha irmã com recursos, e eu cumpro os princípios bíblicos? Eu cumpro. Deus tem todo o gosto, todo o prazer, toda a intenção, toda a vontade de nos abençoar. Se eu não cumpro os princípios de Deus, se eu não sou obediente àquilo que Deus nos manda fazer, é muito difícil. Então pergunta para ti hoje, qual é o maná que tu precisas que o Senhor envie? Qual é o maná que tu precisas? É finanças? É emocional? É físico? É espiritual? Qual é esse maná que tu precisas? Busca diante do Senhor esse maná. Posiciona-te nos caminhos de Deus. Derrama-te na sua presença. Um coração completamente rasgado na presença de Deus. Obedecendo ao Senhor, porque o Senhor vai fazer isso. Seja finanças, seja um emprego, seja uma cura, seja uma casa. Depende do nosso posicionamento. Deus, eu atrevo-me a dizer que o nosso Deus, sem querer colocar Deus ao nosso nível, que o nosso Deus anseia por cuidar de nós. O nosso Deus anseia por poder fazer o melhor para cada um de nós. O Senhor Jesus nos diz que Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, tudo está ao nosso alcance. Porque isso faz parte do plano que Deus tem para nós. Mas nós temos que nos posicionar para que isso seja possível. Só que o povo confiou em Deus e Deus cuidou do seu povo. E eu tenho uma pergunta provocatória para nós. Será que nós somos confiáveis para Deus? Será que Deus pode olhar para nós e dizer, eu confio nele, eu confio nela, eu confio nesta família? Será que o Senhor confia em nós? Se Ele não confiar em nós, é porque nós não confiamos nele. Então isto é algo que tem que ser recíproco, porque a Bíblia nos diz que o Senhor nos amou primeiro. Então nós temos que também dar o nosso passo de fé, o nosso passo de confiar no Senhor. Mas deixa-me falar-te mais um milagre no deserto. Amém? Vamos ao livro de Deuteronômio agora. Vamos ficar sempre por aqui. Deuteronômio capítulo 8. Há bocadinho também estivemos lá. Diz assim no capítulo 8, no verso 4.
nem se envelheceram as tuas roupas sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Amém? O que é que o Senhor nos está a dizer aqui? Que cuidou do seu povo de uma forma diferente. Não foi só o sustento. Naquele tempo no deserto não havia lojas para comprar calçado. No deserto não havia lojas para comprar roupa. Hoje em dia, se nós comprarmos roupa, alguém tem roupa há 40 anos que ainda dure? Nem sapatos, nem camisolas, nem t-shirts. Nada dura 40 anos. Coisas vão, se durarem 4 anos, hoje em dia, com a qualidade que há nas coisas, já é muito, porque senão eles não ganham dinheiro. Agora, vê, durante 40 anos, o povo garantiu o quê? Garantiu sustento através do maná e garantiu que o povo andava e tinha condições para andar vestido e calçado. Eu não sei se vocês viram uma notícia esta semana na televisão em que um recluso de uma cela, um recluso de uma prisão, foi internado em estado grave porque teve 3 dias sem roupa na cela. Foi tipo, em vez de fazer uma greve de fome, fez uma greve de roupa. Obviamente com as condições de frio e de umidade, teve entrado num estado de hipotermia tão intenso que foi internado em estado grave. Agora vê, debaixo daquele sol abrasador, debaixo daquele frio intenso da noite, eles sem roupa não conseguiam sobreviver. Eles sem calçado não conseguiam andar, por muito que eles estivessem habituados a andar descalço. Mas pensa o que é. Quem aqui gosta de pisar a areia quentinha do verão com 40 graus quando vai para a água? Eu não gosto. Né? A gente parece que estamos no balé, a gente vai aos saltinhos, que aquilo queima como tudo. Não é? Agora vê o que era tu no deserto a caminhares com a areia a ferver, descalço. Deus não criou o povo para isso. Deus não libertou o povo para isso. Então, Deus deu-lhes essas condições. E isto representa o que é para nós? Mostra-nos que Deus cuida daquilo que é invisível. Aquilo que nós não conseguimos perceber, mas que é necessário. Os pequenos detalhes, as pequenas coisas que Deus cuidou para eles, cuida para nós também. Deixa eu fazer-te uma pergunta para te mostrar a importância de cuidar das coisas invisíveis. Quem é que se lembra todos os dias aqui que tem dentes? Ninguém. Só quando doem. A gente lembra-se dos dentes, vai escová-los, né, depois das refeições, mas durante o dia, nenhum de nós está no trabalho ou a ler a Bíblia, ou fazer o que quer que seja. Ai, tão bonitos que são os meus dentes. Tão agradáveis que são os meus dentes. A gente não se lembra. Quem se lembra todos os dias que tem ouvidos? Só quando dói, não é? As senhoras, eventualmente, quando põem os brincos, lembram-se que têm ouvido, só quando dói. Ou seja, é aquilo que nós achamos que são pequenos detalhes. É Deus a cuidar de nós diariamente. É Deus a cuidar da nossa visão. É Deus a cuidar da nossa forma de comer. É Deus a cuidar que nós conseguimos comer sem ter dores. Ou seja, pequenos, grandes milagres que Deus faz diariamente. E nós esquecemos. Às vezes só pensamos, aquele milagre fabuloso. A Bíblia nos diz que o Senhor sopra sobre nós o fogo da vida. A Bíblia nos diz que o Senhor nos alimenta diariamente com o seu amor. Então, nós temos que perceber que muitas vezes nós nos esquecemos destes pequenos detalhes. Eu sou capaz de andar, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho livramentos. E nós esquecemos disso e não estamos gratos ao Senhor. Acredito que nesta segunda-feira, com o apagão, nós percebemos muito bem. Estamos muito dependentes para muita coisa. Estamos dependentes de uma eletricidade. Estamos dependentes, afinal, de coisas que são básicas, que nunca nos passou pela cabeça. Todos nós já ficámos sem eletricidade meia hora, 1 hora, 2 horas, 12 horas. A gente nunca ficou. Sem querer fazer aqui um alerta demasiado intenso, há umas correntes que dizem que no verão nós vamos ter um apagão 3 dias em vez de 12 horas, entre julho e agosto. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. O nosso papel é trazer este conhecimento. Lembram-se que no dia de Páscoa a pastora falou disso? Temos comida em casa, guardarmos, não sei o quê. Foram 15 dias. Muita coisa está a acontecer de forma que a gente às vezes não consegue entender. Mas voltando aqui, quando nós recebemos um grande milagre, nós claramente percebemos a importância e mostramos a nossa gratidão a Deus. Mas nestas pequeninas coisas do dia a dia, quantos de nós diariamente se sentam à mesa? Quantos de nós diariamente, quando se deitam, quando se levantam, quando estão a tomar banho, agradecem ao Senhor porque eu tenho mãos para me lavar, porque eu tenho olhos para ver, porque eu tenho ouvidos para ouvir, eu tenho pés para caminhar? Quantos de nós fazemos isso?
Não fazemos porque são coisas básicas. Mas se Deus não nos prover essas coisas básicas, nós falhamos. Então é também na observação destes pequenos detalhes, como foi a roupa e o calçado deles. É na observação destes pequenos detalhes que nós mostramos a nossa obediência e a nossa gratidão ao Senhor e a importância de nós estarmos dependentes de Deus. Amém. Vou falar de mais 2 milagres. Amém. Vamos ao livro de Êxodo agora. Estamos a saltitar sempre entre Êxodo e Deuteronômio. Êxodo, capítulo 13. E não te esqueças, contexto, a gente acabou de sair de uma terra onde o inimigo tinha jurisdição. E chegámos a uma terra onde ele não tem jurisdição. Êxodo 13, capítulo 21, Êxodo 13, versos 21 e 22. Diz lá assim, no verso 21. E Yahvé ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Verso 22. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? O que é que quer dizer nunca? Nunca. Quando a gente diz, nunca mais vou fazer não sei o quê, às vezes é 2 horas ou 3, somos humanos. Quando Deus diz nunca, da mesma forma que quando Deus diz para celebrar estas festas perpetuamente, é o quê? Sempre. Quando Deus diz nunca, quer dizer, em nenhum daqueles dias dos 40 anos, em nenhum daquele momento, faltou a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Não faltou. Ou seja, na realidade, tal como no maná, isto é um milagre que são 2. E este milagre mostra-nos o quê? Mostra-nos a proteção incondicional que Deus preparou para o seu povo. Deus não queria de forma nenhuma que eles ficassem no deserto. Deus queria que eles alcançassem a terra prometida. Então Deus proveu o alimento, cuidou dos pequenos detalhes e deu-lhes ainda esta proteção. Ou seja, não dependia do comportamento deles, Deus dar a nuvem durante o dia, não dependia do comportamento deles, Deus dar a nuvem durante a noite. Proteção é algo que Deus dá desde que se cumpram princípios, desde que se obedeça. Claro, deixa-me dar-te um exemplo claríssimo. O povo está a caminhar para este lado. A nuvem move-se para este lado e o povo segue a nuvem. Se houver um abençoado que resolve ir para o outro lado, fazer o caminho dele, a nuvem não acompanha. Amém? Quando eu falo que Deus protege o seu povo, se estiver posicionado naquilo que Deus está a fazer. Se não estiver posicionado, Deus não protege o seu povo. Quando nós fomos ministrados aqui há umas semanas largas, em que falámos daquela muralha que o Senhor estabelece para aqueles que estão com Ele, em que o Senhor diz que essa muralha se quebra de dentro para fora, mas não de fora para dentro. O inimigo não tem essa capacidade, nem essa possibilidade, quando estamos firmados na rocha que é Jesus, mas nós por dentro podemos minar, nós por dentro podemos quebrar, e isso faz o quê? Faz com que a serpente possa entrar. Aqui é exatamente a mesma coisa. O Senhor preparou uma proteção que não dependia do comportamento deles, apenas do posicionamento. Podiam ter mais fé ou menos fé que a nuvem estava lá. Podiam ter mais fé ou menos fé que a coluna de fogo estava lá. Tinham era que se posicionar. Agora, claro, como eu disse há pouquinho, aqueles que não se posicionavam, que decidiam ir por outro caminho, Deus não pode fazer isso. Deus tem que ser justo e fiel na sua palavra. Por isso, deixa-me dizer-te uma coisa que se calhar talvez te choque, mas se tu decides viver a teu belo prazer, se decides fazer aquilo que bem te passa pela cabeça, sabendo tu que é contrário àquilo que Deus está a dizer para fazer, dá um exemplo claro. Deus diz para não roubar, Deus diz para não... Se eu decido fazer isso, a nuvem não está comigo. A coluna de fogo não está comigo. Porque eu decidi um caminho paralelo, um caminho distante. Eu decidi, em vez de ir para este, eu vou para o sul. Lamento imenso, Deus segue para aquele lado. Eu tenho que andar na direção que Deus está a dar. Eu tenho que andar na direção que Deus se está a mover. Porque para Deus ser justo e fiel, que Ele é justo e fiel, para eu usufruir disso, dessa justiça e dessa fidelidade, eu tenho que estar posicionado. Porque senão a justiça e a fidelidade de Deus vão ser coisas que me vão constranger e que me vão incomodar. De dia a coluna de nuvem, além de indicar o caminho, tinha outra vantagem. Essa nuvem protegia-os do sol abrasador, senão eles não conseguiam resistir a andar no deserto. E de noite, a coluna de fogo, além de lhes permitir ver qual é o caminho,
tinha também duas outras vantagens. Protegia-os dos animais selvagens e trazia-lhes algum calor para eles poderem sobreviver durante a noite no deserto. Eu penso que todos nós nos lembramos que quando nós celebramos os tabernáculos, lembram-se, em setembro, nós montámos aqui as nossas sucás. Uma coisa que nós explicámos foi que as tendas não eram fechadas e nós também não fechámos propositadamente, pusemos umas folhas por cima. As tendas que o povo fazia no deserto, as sucás que eles faziam no deserto, tinham uma abertura no teto. Porquê? Para eles verem quando a nuvem se levantava. Porque quando a nuvem se movia, eles tinham que ver para fazer o quê? Recolher os pertences todos, desfazer a tenda, que era uma coisa rápida, e acompanharem a nuvem, se fosse durante o dia. Se fosse durante a noite, eles viam que a coluna de fogo se estava a mover e eles acompanhavam. Isto mostra o quê? Mostra a necessidade de nós nos posicionarmos naquilo que Deus tem para nós. Se eles decidissem ficar na coluna, na sucá, a coluna de fogo começava a mover, ficavam na sucá, Deus tinha alguma culpa de eles ficarem para trás no deserto sozinhos? Não. Deus disse como é que era. Eu movo-me, vocês seguem-me e eu protejo-vos. Connosco não é diferente. Se Deus diz, vamos fazer assim, e eu decido fazer completamente diferente, que culpa tem Deus para que eu amanhã possa chegar ao pé do Senhor e dizer assim, és um Deus injusto, és um Deus infiel, és um Deus que não cuida de mim, és um Deus que não me guarda. Mas eu fiz tudo ao contrário do que Deus me mandou fazer. Então não é Deus que é infiel, nem é Deus que é injusto. Sou eu que sou infiel e sou eu que não sou obediente à palavra de Deus. Porque Deus garante o alimento para o povo através do maná. Deus garante os pequenos detalhes de vida do povo através da manutenção da roupa e do calçado. E Deus garante a proteção através da coluna da nuvem e da coluna do fogo. Então, vemos com estes pequenos 3 exemplos de milagre que Deus na nossa vida funciona da mesma forma. Deus não nos deixa faltar o alimento, nem os recursos financeiros, o nosso maná. Deus cuida dos nossos detalhes invisíveis do nosso dia-a-dia, as pequenas coisas que nós nem percebemos, a visão que nós temos, a audição, a saúde que nós temos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós fazemos tudo. E Deus protege-nos e direciona-nos. Hoje não tem uma coluna de fogo, nem uma coluna de nuvem. Tem o Espírito Santo, que nos ajuda a indicar o caminho, que nos diz, que nos dá discernimento e diz, ali naquele lugar não é bom para ti, não entres. Não, ali naquele lugar não é bom para ti, fazes morada, não entres ali. Agora, se nós escolhemos, como diz no Salmo 1, o oposto do Salmo 1, se nós escolhemos sentar na roda dos escarnecedores, se nós escolhemos sentar junto dos pecadores, eu não estou a posicionar-me naquilo que o Espírito Santo me manda. Amém? Estão a ver a diferença, a importância desse posicionamento? Agora, quando nós nos posicionamos, essa nuvem que o povo tinha também existe. Chama-se a Shekinah do Senhor. E quando nós nos posicionamos, quando nós adoramos, quando nós nos rendemos na sua presença, o Senhor derrama a sua nuvem sobre as nossas vidas. Nós ficamos completamente inundados da sua glória. Muitas vezes nem sabemos bem o que fazer, nem sabemos bem como reagir, porque é tão intensa a presença do Senhor, porque tudo muda ao nosso redor. A forma como nós olhamos para o irmão do lado muda. A forma como nós vemos a própria igreja muda. A forma como nós vemos a nossa vida e a nossa dependência de Deus muda. Porquê? Porque os olhos de Deus começam a moldar-nos. A glória do Senhor começa a moldar a nossa vida. Mas eu tenho que permitir isso. Se eu não permitir isso, eu vou chegar a dia 1 de junho, Pentecostes, e vou vir para a igreja sem expectativa nenhuma. Vou vir para a igreja pensando que apenas é mais um domingo bom, onde eu vou celebrar com Jesus, onde eu vou receber uma palavra, onde eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Só que Deus quer fazer muito mais, não só no dia 1, mas em todos os domingos. Para isso nós temos que nos deixar ser transportados por Ele, ser guiados por Ele e ser obedecermos. Mas que o povo naquele tempo não era diferente. O povo tinha que ver a nuvem para se posicionar. Tinha que ter olhos naturais para ver a nuvem. Nós hoje não temos olhos naturais para ver a nuvem. Nós hoje temos olhos espirituais para poder ver a forma como Deus se move. E como é que eu faço com que esses olhos espirituais saibam trabalhar? Sempre o mesmo segredo. Estudar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, 66 livros estão completamente interligados, que nos mostram o plano de Deus para a humanidade, o que é que Deus pensou para redimir a humanidade, porque é que Jesus veio, porque
Porque é que foi naquele tempo? Porque é que houve as 12 tribos de Israel? Porque é que cada uma delas tinha um sentido, uma visão, cada uma delas tinha uma missão? O que é que isso contribuiu para que a história fosse construída? E como é que isso levou à genealogia até chegarmos a Jesus? Não interessa o que eles fizeram todos de errado, interessa o que eles todos fizeram de bem. Todos eles se posicionaram numa determinada altura. Sabias? A gente já uma vez fomos ministrados aqui por isso. Sabias que uma das pessoas de quem Jesus descende é uma prostituta? Mas como? Como é que não vem de uma santidade? Porque ela se arrependeu um dia. Raabe um dia arrependeu-se do que tinha feito. Um dia guardou os espias lá. Um dia escondeu-os para eles não serem mortos. E nesse momento foi tão impactada por eles, por o que eles estavam a fazer, que ela se arrependeu e mudou de vida. E pediu para que o Senhor guardasse a sua família. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós nos posicionamos, através de nós, vidas podem ser alcançadas que nós não conseguimos sequer imaginar. Porque é isso que o Senhor Deus tem para nós. Não apenas atravessarmos o deserto em direção à terra prometida, mas por onde nós vamos atravessar, vidas e vidas serem alcançadas através de nós. Mas eu não tenho dom para evangelizar. Mas eu não sei o que falar. Mas eu não sei o que dizer. O teu comportamento é o livro que as pessoas precisam de ler. As tuas atitudes diárias é o livro que as pessoas precisam de ler, porque eles não são capazes de ler a Bíblia. Não têm tempo, não têm paciência, não querem sequer conhecer a Bíblia. Mas através de nós, eles podem ver a Bíblia. Isso é eu posicionar-me. Isso é eu direcionar-me pela coluna da nuvem ou de fogo. Isso é eu ser guardado pelo Senhor nos meus pequenos detalhes. Isso é não me deixar faltar nada. Para que isto aconteça, eu tenho que fazer o quê? Como nós hoje dizemos, hoje, cristãos do século XXI, antes de passar ao último milagre, se nós não estamos sensíveis ao mover do Espírito Santo, então o que nós temos que fazer é algo que o Senhor nos diz na sua palavra de forma clara, quando fala às 7 igrejas da Ásia. Temos que nos render e voltar ao primeiro amor. Temos que nos render e voltar ao Senhor Jesus. Temos que deixar de prendermos com sofismas, com conceitos, com preconceitos, com visões próprias que às vezes criamos sobre as coisas e sobre os outros e rendermos ao primeiro amor que é Jesus. Volta ao lugar onde perdeste o primeiro amor, é o que o Senhor nos diz na carta. Volta. E nós temos que voltar a isso. Temos que fazer uma introspeção na nossa vida e percebermos porque é que eu estou a perder estas coisas que Deus está a dar na minha vida. Porque é que eu não estou a avançar. Porque é que eu hoje sou a mesma pessoa que era há 5 anos atrás. Porque é que eu não consigo orar. Porque é que eu não consigo ler a Bíblia. Porque é que eu não consigo adorar na igreja. Porque é que eu vejo tudo apenas de uma forma natural. O que é que falta eu render na minha vida a Jesus? Tem tudo a ver com o que é que eu tenho que render na minha vida. Como está o meu coração. O que é que me impede? O que é que me impede? Deixar que o sangue santo costure uma linha que me liga até a Deus. O que é que impede que isso aconteça? Sou eu, não é Deus. Amém. Mas vamos ao quarto milagre. É um milagre extraordinário. Está lá no livro de Êxodo também, no capítulo 17. Vamos ler do verso 11 ao verso 13. Êxodo, capítulo 17, verso 11, diz assim: E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim, verso 13, Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Amém? Quando aqui se diz que as mãos de Moisés eram pesadas pelo cansaço. Não é que as mãos dele fossem bigornas, eram pesadas pelo cansaço. Se nós ficarmos a segurar, sei lá, até uma coisa que não seja muito pesada, isto é pesado, mas pronto. Se nós ficarmos a segurar este vaso, esta jarra, a gente segura firme e forte durante 1 minuto ou 2, daí um bocadinho. A gente não consegue, não somos um super-homem, não é? A gente cansa. Então Moisés cansava, as suas mãos cansavam. E o que nós vemos aqui, nesta passagem, é que Deus não cuida apenas do povo no deserto.
Deus dá a vitória sobre os inimigos do seu povo. Deus traz o alimento e os recursos. Deus cuida dos pequenos detalhes. Deus dá uma direção. E quando nós fazemos isso tudo, Deus traz vitória sobre os inimigos que nos tentam atacar. E aqui esta passagem é poderosa. Deixa eu fazer-te uma pergunta. Achas que as mãos de Moisés tinham alguma magia? Ou quando estavam em cima, não sei quem? Não. É o poder de Deus. As mãos eram o ato profético de confiança. Ele levanta, porquê? Porque Deus deu a direção. Ele levanta as mãos, Deus está a agir e as coisas aconteciam. Achas que as muralhas de Jericó, quando foram destruídas, quando caíram, achas que o shofar tinha algum poder mágico? Não. A força estava em Deus. Porquê? Porque o povo obedeceu 7 voltas às ruínas. Na altura não eram ruínas. 7 voltas às muralhas. E quando fosse a 7ª volta, o povo toca o shofar. E Deus faz o quê? Deus, com o seu poder, destrói aquilo. O poder não estava no shofar. O poder não estava nas mãos de Moisés. O poder estava no Deus Todo-Poderoso e na obediência do povo. As lutas vêm, mas são vencidas com fé, são vencidas com perseverança, são vencidas com oração e com ajuda mútua. É o que nos mostra estes 4 versículos. Fé, perseverança, oração e ajuda mútua. Se Moisés não tivesse fé, Moisés não levantava as mãos e ficava a ver o povo. Olha, a batalha está boa. Mas Moisés tinha fé. Deus mandou a gente levantar as mãos. E quando eles percebem que as mãos não conseguem ficar sempre, Deus sopra-lhes a solução para isso. Eles fizeram isso, obedeceram. E fala-nos também de quê? De oração, comunicação de Moisés com Deus. Oração. O Arão e o Hur segurar as mãos quer dizer o quê? Ajuda mútua. Moisés não estava sozinho. Moisés precisou de Arão e Hur para segurar os seus braços. Da mesma forma, nós não devemos lutar sozinhos. Nós somos uma igreja. Nenhum de nós é capaz de suportar tudo sozinho, mas juntos, de mão dada, juntos de braço dado, nós conseguimos suportar. Juntos, agarrados uns aos outros, nós conseguimos suportar os embates do inimigo e nós conseguimos permitir que as coisas aconteçam até que Deus, com o seu poder, possa derrubar os nossos inimigos. Deus está connosco nas nossas lutas para vencer os inimigos, tal como venceu Amaleque no deserto. Deus não se esquece da necessidade que nós temos, mas nós precisamos de quê? Confiar em Deus, posicionar-nos, orarmos e termos essa ajuda mútua. O verso 11 diz-nos aqui de forma clara que quando Moisés baixava as mãos, o que é que acontecia? Amaleque prevalecia, ou seja, o exército de Amaleque recomeçava a ganhar, recomeçava a vencer. Era porque Deus perdeu o seu poder? Não. Era porque Moisés não estava a fazer o que Deus diz. Deus é o grande eu sou. Deus é o Todo-Poderoso. Só que Moisés não estava sozinho na luta. E o que Deus queria trazer este ensino, e o que Deus nos quer trazer hoje, o ensino, com este terceiro, com este 4º milagre, é que não era apenas a vitória que era importante. Era a unidade do povo que trazia a vitória. E nós, como igreja, temos que andar debaixo dessa unidade. Nós, como igreja, temos que andar debaixo dessa comunhão. Nós, como igreja, temos que andar debaixo desse posicionamento que o Espírito Santo nos traz, dessa direção, de forma a que a vitória contra os inimigos seja algo que é real e algo que é possível. Mas lembra-te de uma coisa que a Bíblia nos ensina. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não andamos a lutar contra o nosso vizinho do lado. Nós não andamos a lutar contra aquela pessoa que nos diz coisas erradas, que nos calunia, que faz maldades. Não. A nossa luta é contra as potestades, contra as trevas, contra as forças do mal que usam pessoas, que manipulam pessoas para nos fazer mal. Isso é importante. Agora pensa assim comigo. Pensa que eu sou Moisés. A gente está numa luta. Moisés levanta as mãos. Não sei se eram assim, se eram assim. Não é? Pensa assim. O que é que te lembra esta figura? Para nós, a Igreja do século XXI. Lembra-nos a cruz. O Senhor estava a apontar para Jesus quando Moisés já tinha as mãos. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Mesmo aquilo que a gente possa não entender. Então, quando Moisés colocava as mãos no ar, quando Moisés estava a dar esse sentido ao povo, o que nós hoje podemos entender é que quando nós estamos unidos em oração,
É a cruz que combate por nós. É o sangue do Cordeiro que nos dá descanso. É o sangue do Cordeiro que nos protege. É o sangue do Cordeiro que vem sobre as nossas vidas. É Cristo quem combate por nós. São os anjos do Senhor que combatem por nós. São os anjos do Senhor que destroem as potestades que estão a trazer-nos enfermidade. São os anjos do Senhor que destroem as potestades que nos estão a trazer doenças, que nos estão a trazer falta de finanças, que nos estão a trazer problemas no nosso emprego. Então nós temos que fazer o quê? A estar atentos ao que se passa e ter os nossos olhos virados sempre para o Senhor. E nós, resumindo, vimos o quê com estes exemplos de milagres no deserto? Vimos que o Senhor provê o seu povo através do maná. Vimos que o Senhor não deixa que nada falte, os pequenos detalhes, que eram a roupa e o calçado, que para nós é o quê? A nossa visão, nós sermos gratos ao Senhor. Eu já contei aqui uma vez, e acho que várias vezes, que eu aprendi muito com um pastor que há muitos anos atrás ficou na nossa casa, que foi para um congresso da igreja onde nós estávamos na altura. Ele era pastor de uma igreja em Paris. Eu ia com ele de carro para qualquer lado. Ele, do nada, ia ao meu lado e dizia assim: obrigado, Senhor, porque ali naquela curva podia ter vindo um carro e ter-nos atingido e não atingiu. Do nada. Nós íamos no carro mais um bocado. Obrigado, Senhor, por estás a guardar a minha mulher lá em Paris e o meu filho. A gente avançava e ele: obrigado, Senhor, porque pagaste o meu salário este mês e não me faltou nada. Ou seja, ele tinha essa percepção que ele tem que estar grato àquelas coisas que a gente acha que são básicas, mas que é Deus que nos está a guardar e que nos está a proteger. Isso foi um exemplo que me tocou e eu aprendi a ser grato e cada vez aprendo mais a agradecer nas pequenas coisas mesmo básicas que a gente às vezes não consegue dar valor. E Deus cuida de nós. E depois no deserto o Senhor cuidou através da coluna da nuvem, da coluna de fogo, que é o nosso posicionamento, a nossa sensibilidade ao Espírito Santo, a nossa capacidade de ouvirmos o Espírito Santo e nos posicionarmos. E por fim o Senhor no deserto, o quarto milagre, foi quando o Senhor deu vitória ao seu povo, que para nós nos fala não da vitória de Amaleque, mas da cruz de Jesus, que nos dá a vitória sobre as nossas vidas, que nos dá a vitória sobre o pecado, que nos dá a vitória sobre a tentação, que nos dá a vitória sobre os problemas. Amém? Posso pedir para ficarmos de pé, para nós terminarmos? Era uma vez um telefone. Deixa-me dizer-te uma coisa importante para que nós não devemos esquecer-nos, ainda relacionada com o deserto. O deserto não é o fim. O deserto não é o objetivo. O deserto é o processo pelo qual o Senhor transforma o seu povo e transforma as nossas vidas. Se estás a passar por um deserto e não estás a ver o fim a esse deserto, não fiques desesperado ou desesperada. Pensa assim: o que é que eu posso aproveitar neste deserto para transformar a minha vida? O que é que eu posso retirar deste deserto de útil para mim, para eu amanhã, quando ultrapassar o deserto, não ser mais o mesmo homem, não ser mais a mesma mulher? Porque Deus, da mesma forma que não deixou o povo sozinho no deserto, o Senhor não nos deixa a nós sozinhos no deserto. É um processo. Como eu disse, é o lugar onde há lutas, mas é o lugar onde o Senhor faz milagres. É o lugar onde o Senhor trabalha no nosso coração. É o lugar onde o Senhor trabalha nas nossas emoções. É o lugar onde o Senhor trabalha muito na nossa espiritualidade, quando nós percebemos a nossa dependência e quando nós nos alinhamos com Ele. Então, é tempo de nós podermos posicionar-nos individualmente. É tempo de hoje, dia 4 de maio de 2025, nós podermos sair da igreja e dizermos assim: eu hoje quero mudar. Não é para mim. Fala com o Espírito Santo e dizer assim: Senhor, eu quero mudar. Eu não leio a Tua palavra. Eu não tenho um devocional contigo. Eu não me rendo aos Teus pés diariamente. Eu não sou grato por nada do que eu tenho, porque eu acho que é normal, porque sou boa pessoa, o que quer que seja. É tempo de nós mudarmos e dizermos: Deus, eu não quero perder tempo com coisas menores, eu não me quero desgastar com coisas que não são minhas, eu não quero viver os problemas dos outros, eu não quero viver com os problemas do passado que às vezes ainda me afetam, eu não quero trazer essa bagagem, essa mochila cheia de coisas que me atrapalham, que me impedem na caminhada. Não. O que eu quero hoje é ser um homem novo,
uma mulher nova. Eu quero que me dês disciplina para eu diariamente ler a Tua Palavra. Eu quero que me tragas disciplina para diariamente ter um tempo contigo em que eu vou à Tua presença, em que eu te louvo, em que eu adoro, em que eu me rendo a Ti, em que eu paro para ouvir a Tua voz. Eu gasto 5 minutos da minha vida, depois de tudo, para ouvir a Tua voz, para que Tu fales comigo. É tempo de nós nos posicionarmos dessa forma, de escolhermos não sermos mais os mesmos e sermos diferentes. Quando o Senhor Jesus escolheu aqueles 12 homens para o acompanharem, quando o Senhor Jesus os chamou, eles enfrentaram um desafio, acredito eu, no coração deles, na alma deles, intenso, que era: porque é que eu vou deixar tudo o que eu tenho, que é tão bom, para seguir aquele homem que me está a chamar? Mas da mesma forma que eles enfrentaram esse desafio, eles perceberam que aquele homem era o Mestre. Eles perceberam que aquele homem era aquele que lhes dá tudo. Era aquele que cuida deles de dia e de noite, que não lhes deixa faltar nada. É aquele que cuida da sua casa e da sua família, mesmo quando eles não estavam presentes. E eles decidiram claramente: eu saio do conforto onde eu estou para viver uma vida emocionante, uma vida maravilhosa e fantástica com o Rei dos Reis. Podemos fechar os nossos olhos para orar. Meu Deus, eu oro nesta manhã, Senhor. Te agradeço por esta palavra, meu Pai. Te agradeço pela direção que nos deste. Te agradeço pela forma como estás a falar aos nossos corações. Eu oro, Senhor, para todos nós, os que estamos aqui, os que possam estar a ver em direto, os que vão ver a gravação, Senhor, possam, ao escutar esta ministração, pensarem: quem sou eu e quem eu posso vir a ser? Eu oro para que cada um de nós hoje seja impactado, Senhor, nos nossos corações pela Tua voz. Eu oro para que fales a cada um de nós nesta manhã, Senhor. Nos possas mostrar quão importantes nós somos para Ti. Senhor, nós cantámos há pouco: quão grande é o meu Deus. Que melhor forma de mostrar quão grande é o meu Deus, como eu me dedicar a Ele. Dedicar a minha vida, dedicar os meus sonhos, dedicar os meus planos, dedicar os meus projetos. Essa é a forma que eu tenho de demonstrar quão grande é o meu Deus. E eu oro, Senhor, para nós podermos mudar radicalmente, que hoje haja uma mudança radical nas nossas vidas, que hoje a gente entenda que as nossas finanças são de Deus que vêm, que hoje a gente entenda que os pequenos detalhes, como as roupas, como o calçado e outras coisas, como o ver, como o ouvir, como o falar, como o sentar, como o dormir, como o comer, é de Deus que vem. Que hoje a gente possa entender, Senhor, que a direção é Deus quem nos dá, não é o mundo quem nos dá. Eu repreendo toda a cultura do mundo que possa estar a entrar nas nossas casas, para que a cultura do reino tome forma, tome vida nos nossos corações, nas nossas casas, nos nossos filhos, nos nossos netos. Que a gente não se renda, Senhor, àquilo que o mundo nos quer oferecer, mas que a gente se renda àquilo que o Senhor nos oferece. E a gente se posicione e a gente ande de acordo com aquilo que Deus nos manda andar. E eu oro também, Senhor, para que Tu possas trazer vitória sobre os nossos inimigos. Muitas vezes o maior inimigo que nós temos somos nós próprios, que não nos rendemos a Ti. Então traz-nos essa vitória sobre o homem natural, sobre a mulher natural, que se tenta sobrepor ao homem espiritual que nós somos. Deus, que a gente não se deixe subjugar, Senhor, pela nossa mente, pelos nossos conceitos, pelos nossos preconceitos, pelos sofismas que fomos criando ao longo da vida, mas que a gente se renda a Ti, que a gente hoje se deixe vencer por Ti, Senhor. Que a gente renda a nossa vida a Ti, Senhor. Rendemos o nosso coração, para que a gente possa render a nossa vontade. Meu Deus, muda, Senhor. Muda a nossa visão a partir de hoje. Muda a nossa audição a partir de hoje. Muda o nosso falar a partir de hoje. Muda o nosso agir. Muda o nosso comportamento. Muda a forma como nos relacionamos. Muda com quem nos relacionamos, Senhor. Para podermos escolher a boa parte, que é estar contigo em todo o tempo, Senhor. Que não tenha sido em vão quando Jesus subiu àquela cruz. Quando Jesus subiu àquela cruz para nos ajudar a conectar com Deus. Que isso não tenha sido em vão. Que a gente continue a escolher diariamente estar ligado ao Deus Todo-Poderoso e não ligado ao mundo. Eu oro por mudança, por transformação de vida. Eu oro, meu Deus, para sermos dignos de Tu confiares em nós, mesmo com as nossas falhas e imperfeições, mas Tu possas sondar os nossos corações e possas ver um coração grato, um coração que é dependente de Ti e possas confiar em cada um de nós. É o que eu oro no nome de Santo Jesus.